5. Orar. Eu, Dipak, estou na porta dos fundos de nossa igreja após o culto matinal, no qual nosso pastor acabou de pregar uma mensagem inspiradora sobre Romanos 10. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Versos 14 ao 15. Nosso pastor enfatizou as palavras do versículo 15, se não forem enviados. O imperativo missionário exige que alguns devem ir para levar o evangelho às pessoas que precisam desesperadamente ouvi-lo. Na saída, falei com Julie, uma mãe de 4 filhos adoráveis, e ela foi brutalmente honesta comigo. Sua confissão foi algo assim: eu não quero que meus filhos sejam missionários. Não me entenda mal. Eu oro e apoio financeiramente nossos missionários. Evangelizar o mundo é um trabalho vital, é obra de Deus. Eu oro sempre para que o Senhor salve meus filhos, mas eu os amo tanto que eu egoisticamente não quero abrir mão deles. Não suporto a ideia de enviá-los para um país estrangeiro, onde poderiam enfrentar perseguições, dificuldades e até mesmo a morte. Tenho medo de entregá-los a Deus e arriscar perdê-los ou vê-los raramente. Pastor, por favor, ore pelo meu coração. O que você acha? Se os pais fossem honestos com você, é isso que diriam? Você tem uma Julie na sua congregação? Mateus narra em seu evangelho esta história sobre Jesus. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Mateus 9, 35 a 38. Cristo exorta seus discípulos sobre a necessidade espiritual da colheita. Há muitos prontos para receber as boas novas de sua vinda. Assim, ele ordena a seus discípulos, também a nós, a rogar. Participamos da seara espiritual de Deus orando para que o Senhor levante trabalhadores para a sua seara. Oramos para que nossos filhos possam ir e contar as boas novas. Seus esforços para compartilhar o Evangelho começam contando a um irmão mais novo sobre Jesus. Mais tarde na vida, à medida que crescem, queremos que eles também levem o Evangelho para além dos muros de suas casas, para o mundo. Nós entregamos nossos corações e nossos filhos ao Senhor, enquanto procuramos cumprir a grande comissão. Ideias práticas para tornar o ministério infantil mais focado em missões. Aqui estão algumas sugestões práticas sobre como tornar o ministério infantil mais focado em missões. Se essas ideias não são adequadas para a sua igreja, desenvolva ideias que sejam melhores para o seu contexto. Visualize a obra de Deus no mundo. Coloque um mapa do mundo para que as crianças vejam todas as semanas quando elas forem à igreja. Se for apropriado e seguro, marque a localização de todas as plantações que sua igreja enviou e os países onde os missionários que vocês apoiam estão servindo. Adicione fotos se você as tiver. É um excelente lembrete para as crianças de que o reino de Deus é maior do que sua igreja local. Fale sobre sua missão. Fale sobre seus esforços para alcançar os bairros locais com o Evangelho. O Natal e a Páscoa oferecem ótimas oportunidades para convidar vizinhos. Nossa igreja, de Marte, oferece oportunidades evangelísticas para as famílias no segundo domingo dos meses mais quentes. As crianças se envolvem com seus pais lavando carros e se juntando a eles em outras iniciativas, como entregar sacolas de brindes para pessoas que visitaram nossa igreja no mês anterior. Estimule as crianças a participar na obra do Evangelho e elas levarão seus pais junto. Quando sua igreja envia uma plantação de igreja ou uma família se muda para se juntar a uma, as crianças sabem. Muitas vezes são seus amigos que estão indo embora para a plantação da igreja. Reserve um tempo para falar sobre as diferentes plantações de igreja e a alegria de começar um novo trabalho evangelístico. Nossa missão não é só local.
Também envolve levar o Evangelho a outros países e culturas. Compartilhe sobre os obreiros que vocês apoiam em outras partes do mundo. Melhor ainda, quando os missionários estiverem visitando o país, faça-os conversar com as crianças. Você desejará que elas ouçam sobre os obstáculos ao Evangelho, por exemplo, barreiras culturais e religiosas, as realidades do custo de seguir a Cristo, por exemplo, os crentes que morrem por sua fé, e o testemunho da obra de Deus neste mundo. Leia histórias missionárias e recomende biografias. Deixe as crianças aprenderem sobre os cristãos que sacrificam suas vidas por causa do Evangelho. Assegure em algum lugar de seu planejamento que você ensinará sobre a obrigação de ir e proclamar o Evangelho em todo o mundo. Veja se isso está integrado em todas as suas turmas e ministre uma aula específica sobre trabalho no exterior e missionários. Apresente culturas, sabores, visões e sons diferentes. Ao construir um currículo que fale sobre o trabalho no exterior, você também pode ajudar as crianças a ver, provar, cheirar e experimentar diferentes partes do belo mundo de Deus. As crianças brincam com diferentes brinquedos em todo o mundo. Peça a um missionário de sua igreja para trazer um brinquedo que as crianças brincam no país em que ele serve. Use-o para falar sobre a cultura do povo que você está tentando alcançar. Alimentos de diferentes culturas oferecem uma oportunidade de falar sobre países onde sua igreja apoia um missionário ou uma plantação da igreja. O cheiro de curry enchendo a sala pode tornar sua discussão sobre um missionário na Índia muito mais interessante. Artesanatos podem ser divertidos para as crianças. Eles podem exibir a língua escrita da cultura onde um missionário serve. Por exemplo, descubra como eles escrevem Jesus salva e peça às crianças para escreverem isso com marcadores em uma pedrinha de rio, junto com a referência 1 Pedro 2,6. Mantenha o objetivo final em mente. Humanamente falando, o futuro da igreja depende das crianças em nossas salas de aula. Esses pequeninos um dia assumirão a missão e continuarão de onde paramos. Mesmo que às vezes eles sejam muito difíceis, não dispense os Léos do seu ministério infantil. Eles, como foi com o Léo, podem crescer e se tornar pastores, membros de uma plantação da igreja ou missionários no exterior. É difícil ver isso agora, mas acredite que Deus pode fazer mais com Léo do que você jamais poderia imaginar. A missão de alcançar o mundo continuará até o dia em que o nosso Senhor voltar. Façamos tudo o que pudermos para preparar nossos filhos para se juntarem à missão de proclamar Jesus perto e longe. Parte 2. As pessoas no ministério infantil. Na parte 1, oferecemos 3 prioridades para construir uma base firme e inabalável para o ministério de nossos filhos. Ensinar a Bíblia. Valorizar as crianças. Concentrar-se na missão. Esse é o tipo certo de fundamento sobre o qual devemos construir todo o resto. Agora vamos mudar de marcha. Na parte 2, procuramos pessoas. No centro do plano redentor de Deus está uma operação de resgate. Deus usa pecadores e sofredores caídos e quebrantados, como você e eu, para inspirar, instruir e dar exemplo da verdade para os coraçõezinhos. Deus usa as pessoas para proclamar sua glória. Quem liderará a equipe e os voluntários? Quem vai ensinar e amar as crianças? Quem vai organizar e executar o nosso programa infantil? Quem são os principais agentes que fazem tudo isso funcionar? Precisamos de pessoas comprometidas que amam a Jesus e estão cheias da palavra para administrar o ministério infantil. Vamos considerar as pessoas que mantêm o motor do ministério infantil funcionando e bem conservado. Pastores lideram e conduzem. Alguém precisa mostrar liderança, oferecer uma visão para alcançar a próxima geração, cuidar da equipe, definir as prioridades e limites, tomar decisões importantes e fornecer impulso quando as coisas estão desacelerando. Isso e muito mais pertencem aos pastores que supervisionam o ministério infantil. Dirigentes do ministério infantil organizam e executam. A equipe são as mãos e os pés no chão organizando e executando para fazer o ministério infantil acontecer.
Uma pessoa-chave garante que o Ministério Infantil faça o que deve fazer. Os programas são organizados, os voluntários são treinados e alocados, os membros são recrutados, o currículo é escolhido, distribuído e assim por diante. Membros mantêm o Ministério Infantil. Se a equipe e os diáconos constroem a treliça, os membros aparecem e fazem o trabalho de cultivar a videira. Eles ensinam, instruem e cuidam das crianças. Eles mantêm o Ministério Infantil funcionando com sua presença, energia e esforços amorosos. Pais constroem uma parceria robusta. Os pais confiam seus filhos à equipe de ministério infantil, que fornece um ambiente seguro e centrado no Evangelho para as crianças. Da mesma forma, a equipe de ministério infantil prepara os pais para serem os principais discipuladores de seus filhos durante o resto da semana. O que se forma é uma parceria saudável no Evangelho entre ambos os lados. 4. Pastores lideram e conduzem. Eu, Marti, me lembro de ter ido a uma escola cristã local para um café da manhã de confraternização para pastores de crianças e jovens. Apresentei-me a 3 pastores que não conhecia ainda. Na época, eu pastoreava a mesma igreja há quase 20 anos. Liderar o ministério infantil era a minha principal área de ministério, além de cuidar de pequenos grupos em nossa igreja. Quando chegou a minha vez de responder à pergunta, então, o que você faz? Eu respondi, eu lidero o nosso ministério infantil. Dava para notar o que eles estavam pensando. Esse cara está em seus 40 e poucos anos e ainda está liderando o ministério infantil? A pergunta seguinte revelou sua preocupação. Há quanto tempo você faz isso? Quando respondi, 20 anos, suas cabeças abaixaram todas juntas, olhando para o chão. Eu sabia o que eles estavam pensando. Pobre amigo. Ele está fazendo isso há 2 décadas e nem sequer foi capaz de avançar para o Ministério de Juventude. Eu não deixei o silêncio notável deles continuar. Compartilhei minha visão de alcançar a próxima geração e de alcançar nossos filhos para um coro de acenos de cabeça e sorrisos mansos. Eu queria que eles soubessem da minha empolgação em liderar o Ministério Infantil, que trabalhar com crianças é mais do que um trampolim para algo maior. É difícil culpar os pastores por não verem a prioridade do ministério infantil. Pastores aspirantes não recebem muitas instruções sobre o ministério infantil no seminário, se é que recebem alguma. Eles passam 1 ano aprendendo grego e hebraico, recebem meses de treinamento sobre como fazer exegese da Bíblia, fazem um curso ou 2 sobre aconselhamento e ministério prático, e talvez um dia podem ouvir uma palestra que toca no Ministério Infantil. Lembro-me de ser convidado para ensinar uma daquelas sessões de espremer em 4 horas tudo o que um pastor precisa saber sobre o Ministério Infantil para um grupo de futuros pastores. A classe me recebeu calorosamente. Eles estavam gratos pela oportunidade de se sentar e relaxar e não ter que se preocupar com um exame. Quando encerrei o dia com um tempo de perguntas e respostas, todos fizeram a mesma pergunta. Qual é a melhor maneira de encontrar um herói a quem pudessem delegar essa tarefa? O objetivo deste capítulo é refletir sobre o papel do pastor no ministério infantil. Nossa proposição é que, independentemente do tamanho da igreja, deve haver um pastor envolvido, o pastor principal, um pastor auxiliar ou mesmo um pastor leigo, se a estrutura de sua igreja permitir tal coisa.